Olá, leitores do Bahia Notícias. Olha eu aqui mais uma vez, de novo. Acho que ninguém aguenta mais minha cara. Me viu aqui na estante, já tá me vendo de novo. Pois é, eu sou Glauber Guerra, para quem não me conhece, sou repórter de esportes do Bahia Notícias e eu vou bater um papo com Ulisses Gama, que também é repórter de esportes. Ele cobre o Bahia, eu cubro o Vitória, né? Mas a gente também faz outras pautas de esporte em geral, sempre quando aparece. Então a gente vai ter uma resenhazinha aqui sobre essa retomada do futebol. Para quem não sabe, a Copa do Nordeste será sediada em Salvador, sem a presença da torcida, é claro, né? Cumprindo aí os protocolos de saúde. Campeonato Baiano começa também na semana que vem, também sem acesso aos torcedores, portões fechados, né? Então a gente vai bater esse bate-papo, se é hora de voltar, se não era, e também trazer as últimas novidades do mercado da bola, quem o Bahia contratou, quem o Bahia renovou, Vitória Idem, e também as agremiações aí do interior, como a Juazeirense e o Jacuipense, a de Alagoinhas, do Cimel, Jacobina, que está aí, iniciou uma batalha judicial no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia. E Ulisses Gama já entrou, já aceitei, ele está aqui, estou esperando só aguardar a resposta do BN Sport. Já está ali dando a mãozinha, né? E aí muita gente entrando, a gente vai falar de futebol. Quem gosta de futebol vai poder acompanhar a gente. Quem não gosta, eu sugiro que fique aqui acompanhando. Quem sabe não muda de ideia, né? Olá, Ulisses. Olá, Glauber. Boa tarde a todos os leitores do Bahia Notícias e principalmente boa tarde especial aí para quem gosta de futebol. Apesar dessa pandemia, apesar dessa situação toda que o Brasil ainda está vivendo, infelizmente, o futebol está aí, o futebol está voltando, e por isso a gente vai bater uma resenha aqui, vai conversar um pouquinho. A gente que trabalha todo dia focado no futebol nos últimos anos, então a gente vai poder bater essa resenha um pouco mais de perto aqui com os leitores. Ulisses, eu não sei se o problema é aqui ou aí, no local onde você está. Agora a sua internet aqui parece que está travada. Eu consigo te ouvir bem, agora aqui ó, só está carregando eternamente, em loop, não sai do local. Eu não sei se o problema aqui, é aí. Aqui tá tranquilo. Aqui tá dando para te ver e te ouvir normalmente. Tá bom. De qualquer forma, eu vou tirar e vou lhe chamar novamente. Oi? Pode ser um bug aqui. Não. Não é o bug do milênio, mas vamos lá, peraí. Vou chamar aqui o Ulisses Gama de novo, que ele está no perfil do BN Esportes. Na verdade, Ulisses, eu peço a você que peça aqui o convite, que fica mais fácil de te achar. Vamos ver aqui quem é que já... Ainda não. Estamos aguardando aqui o BN Esportes, o repórter Ulisses Gama. Quem não me conhece, eu sou Glauber Guerra, sou repórter de esportes do Bahia Notícias. Estou aguardando o BN Esportes aparecer aqui na tela para eu poder chamar. Eu estou querendo conversar com esse cidadão. Vamos ver aqui. Ainda nada. Luquinhas entrou. Mila, Zero Aldo Silva, aquele abraço. A gente está aqui aguardando o BN Esportes aparecer. Vamos lá, vamos adicionar. Fabiano entrou, Josefa. Tony Reis acabou de entrar, um abraço. Agora sim, Ulisses, dá para ver você. Dê um sorriso aí para ver se... Pronto. Agora sim. Agora tá tudo ok. Agora lá. Sim, então... Você ia me fazer uma pergunta, não é isso? Isso. Você, Ulisses, como é que você vê essa retomada do futebol? Para você, já era o momento da Copa do Nordeste, do Campeonato Baiano retornarem? Olha, Glauber, a gente, como você sabe muito bem, a gente vem acompanhando de perto todo o noticiário sobre a Covid-19 no mundo, e a gente sabe que, se tratando do momento, se tratando das mortes, dos casos no Brasil, realmente não era o momento. A gente consegue ter esse entendimento que não era possível. Mas, olhando, a gente tem que olhar também a necessidade dos clubes e da própria Federação Baiana, que teve esse desejo de voltar. E se eles estão querendo essa volta, e se o futebol está aí para voltar,
a gente espera, tem a expectativa de que essa volta seja feita de forma responsável. Não acontecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Fluminense e Volta Redonda se enfrentaram pelo Campeonato Carioca e pouco antes da partida, três jogadores do Volta Redonda testaram positivo. Ou seja, em tempos como esse de pandemia, onde o vírus se espalha com facilidade incrível, correr um risco desse é inaceitável. Então, para mim não é o momento, mas já que o futebol está voltando, já que nós trabalhamos com isso, vamos estar acompanhando, a nossa obrigação no momento é estar acompanhando e torcendo e pedindo para que as coisas sejam feitas de forma responsável. Beleza, Ulisses. Ulisses, já torcedor do Bahia já lhe acompanha? Depois você devolve a mesma pergunta para mim. Quais são as últimas novidades aí do Bahia? Bahia renovou com quem? Tem gente chegando, tem gente saindo? Como é que está a situação do Bahia hoje? E como é que o Bahia vai se dividir, já que vai ter 2 jogos aí, vai ter um jogo da Copa do Nordeste em um dia, menos de 24 horas depois, vai ter outro jogo pelo Campeonato Baiano. Como é que vai ser? Vai botar esses 11 jogadores deles? Como é que vai ser? Vai ser no Paraíba? Como é que vai ser? Isso aí, explica aí para os leitores aí do Bahia Notícias. Pois é, gente, o Bahia completou hoje um mês de treinamento presencial, depois que a prefeitura liberou aí os treinamentos. Então, o clube já está entrando num ritmo um pouco mais forte de treinamento, visando a essa retomada. Dia 22 já tem jogo contra o Náutico, no estádio de Pituaçu, às 8 horas pela Copa do Nordeste. O Tricolor vem se preparando, vinha focando primeiramente na parte física, agora um pouco mais trabalho com bola, parte tática. O técnico Roger Machado já vai planejando aí a equipe que vai recomeçar, lembrando que não vai ter o Gregory suspenso, então o comandante aí vai ter que pensar em opções, não falta opção por sinal, eu coloquei uma nota no Bahia Notícias sobre isso, são 6 volantes à disposição, então vai ter uma dor de cabeça aí boa para o Roger Machado. Algumas novidades que a gente já pode contar é que o goleiro Douglas, que está fora de combate por causa de um estiramento muscular, renovou com o Esquadrão de Aço até 2022, tá? Então esse era um dos jogadores que tinha contrato a vencer nesse final de ano, então já é um problema a menos aí, já que o goleiro Douglas, apesar do começo de ano ruim, no geral, vem fazendo um bom trabalho. Então agora o Bahia começa a focar em outras renovações. Ontem o presidente do Bahia revelou que está conversando com o Elber, atacante que vem se destacando aí no Tricolor. Então, apesar da pandemia, o Bahia está começando aí a se mexer, se organizar para essas 2 competições. Falando dessa divisão, o presidente do Bahia ontem, Guilherme Belintani, durante o lançamento da plataforma Sócio Digital, falou sobre como vai ser essa divisão. Segundo ele, o técnico Roger Machado vai comandar as 2 equipes, vai ter um revezamento aí, um time, um elenco que tem mais ou menos aí 37, 38 atletas. Uma equipe vai entrar na Copa do Nordeste contra o Náutico e no outro dia a outra equipe vai enfrentar aí o Atlético de Alagoinhas na volta do Baiano. Então vai ter mais ou menos uma organização aí. Quem não tiver no time da Copa do Nordeste provavelmente estará jogando na outra. Aí fora isso, um ajuste ou outro, o cartão, lesão, são coisas aí que vão depender do desenrolar aí das competições. Glauber, você também que já está há muito tempo cobrindo Esporte Clube Vitória, eu não tenho dúvida que o torcedor rubro-negro está muito curioso para saber como é que anda o Leão aí nessa volta das competições. Conta pra gente. Sim, Ulisses. O Vitória, a novidade, a última, anunciou a contratação do meio atacante Mateuzinho, né? Ele que já passou pelo Grêmio, foi revelado aí pelo Guarani de Campinas, né? Ele já fez todos os exames médicos e amanhã já começa a treinar com um grupo. Teve alguns jogadores que foram promovidos, como o Kaique Silva, que ele era do Sub-23. Teve hoje também mais 3 jogadores aí que foram promovidos, dois zagueiros e um atacante, né? Jogadores aí revelados nas divisões de base do Vitória, exceto um que veio só para a equipe Sub-23. E a novidade que a gente está aí na expectativa é que o Paulo Carneiro disse que já fechou um patrocinador master do Esporte Clube Vitória, ainda não tem informação
qual é a empresa, nenhum ramo, né? Ainda não consegui apurar, vou tentar apurar ainda, mas ele disse que vai anunciar ainda nessa semana, acredito que amanhã, no Papo de Presidente, é um programa semanal que ele faz falando sobre as novidades para o torcedor e tal, um programa institucional voltado aí para os torcedores do Vitória. Né? O Vitória hoje conta com 30 e... Acho que agora esse número foi para 40 atletas no plantel, né? Alguns jogadores ali foram emprestados, como o Gabriel Bispo, foi para o Juventude. Já tem aí a movimentação no mercado da bola, o empresário Leonardo Casula, esse é o Globoesporte.com, que John e Figueiredo aí têm atraído interesse de outros clubes. Figueiredo de um clube da primeira divisão da Itália e o John tem atraído interesse aí de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele não quis adiantar, é uma conversa, sabe como é negociação, né? Negociação é igual a Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar, então é esperar o desfecho disso aí para a gente ver. Ulisses, eu vou aqui ver algumas pessoas que estão aqui interagindo. O Vitor Lucas 91. Boa tarde, Bahia Notícias. Como vai ser o protocolo do futebol? Eu vou responder já para o Vitor Lucas. Vitor, é o seguinte, o protocolo simples, não tem segredo. Os jogadores terão passar a cada 15 dias por uma rodada de teste de Covid-19. O Vitória fez agora recentemente, nessa semana, ninguém foi diagnosticado. Acredito, Ulisses, também no Bahia não teve ninguém. O Ulisses pode confirmar. Os clubes do interior também, a Juazeirense fez, no primeiro momento, 5 apresentaram positivo, que é naquele exame rápido. Então, quando apresenta positivo, é feito a contraprova, um exame, outro tipo de exame, mais detalhado, que na contraprova deram negativo esses exames. Até o de Alagoinhas está testando, o Fluminense Feira, todos os clubes que vão disputar o Campeonato Baiano e também a Copa do Nordeste estão fazendo. Antes da bola rolar, os jogadores, no dia do jogo, também farão os exames, os testes rápidos. Quem der positivo já cai fora imediatamente. Né? Então, está seguindo um protocolo como é na maioria do mundo, né? Como é na Alemanha, na Inglaterra, enfim. É um protocolo rígido, a temperatura, a cada início de treino, antes de começar o treino ali, os jogadores têm a temperatura aferida, ainda dentro do carro, antes de sair, já, porque se acontecer algum problema, você já pega o seu carro e já vai embora. Nem fica lá. Fica lá fazendo o quê? Já vai embora, para se isolar dentro de sua casa, no seu domicílio, né? Enfim, o protocolo é esse, a gente está esperando aqui. O Luciano Lustosa, que é lá de Juazeiro, mandando um abraço. Glauber. Né? Vamos ver aqui, Matheus Caldas, o nadador do Bahia Notícias, aí, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Baiano, está mandando também um abraço. Enfim, fale aí, Ulisses. Tá me ouvindo, Glauber? Tô sim, o Luiz Augusto aqui, perguntou na nossa live como é que ele faz para ser sócio digital. O Bahia disponibilizou lá o site do sócio digital, onde você pode estar se cadastrando. Lembrando que o sócio, o mensal, ele paga R$ 7,90, o não sócio paga R$ 9,90. Também tem os planos trimestral, semestral, anual. Tem lá todas as opções para todo tipo de bolso e, com certeza, é uma inovação aí que vai estar sendo muito interessante para o torcedor. Agora, Glauber, eu quero puxar um assunto com você. Vamos repercutir aqui a entrevista do Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana de Futebol. Ele falou, claro, sobre o Campeonato Baiano, sobre alguns detalhes. Agora tem uma coisa que o leitor do Bahia Notícias, que sempre acompanha aqui, além do estadual, além dos clubes do interior, eles acompanham aqui com a gente o Intermunicipal e os campeonatos de base. Então foi um dos assuntos mais procurados aí por eles. Aí eu queria que você relembrasse para a gente e contasse a sua opinião a respeito do que o Ricardo falou. A entrevista foi esclarecedora. Eu vou até dar um palpite aqui que a Federação Baiana de Futebol precisa se comunicar mais, porque muita coisa fica truncada. A partir do momento que a gente tem uma entrevista que é esclarecedora, por exemplo, eu não sabia que os clubes vão ter suporte financeiro.
Que muita gente diz, a federação não ajuda, a federação não dá nada. Ele não entrou em detalhes. Mas tem um suporte financeiro ali que a federação concedeu, a ajuda com os testes rápidos, né? A taxa de arbitragem, coisas que a gente não sabe, porque muita gente fica no discurso fácil. Qual é o discurso fácil? Ah, nada presta, federação não presta, a CBF não presta, acaba tudo, acaba estadual, acaba intermunicipal. Muita gente não sabe a força que o intermunicipal tem. Quem é do interior, quem já conviveu no interior, sabe a força do intermunicipal. O intermunicipal, para quem não sabe, muitas seleções pagam até mais do que os clubes profissionais. Tem muita gente que não quer sair do intermunicipal, não, que prefere ficar lá. Márcio Greik, Glauber, é um exemplo disso. Hã? Quem é um exemplo? Márcio Greik, que foi goleiro do Jacuipense, já deu uma declaração uma vez em uma entrevista que ele preferia jogar o intermunicipal porque o dinheiro caía certinho na conta dele. Então, tá aí um exemplo da força dessa competição. E os estádios são cheios, mobiliza a cidade, mobiliza a torcida, cidades próximas têm aquela rivalidade, entendeu? É uma coisa bacana, o futebol amador. Eu sou entusiasta do futebol amador, gosto do futebol de várzea, adoro, eu gosto de acompanhar, é muito legal. A torcida, o clima é diferente, tem sempre aquela fanfarra, enfim, o cara às vezes nem vai ver o jogo, fica só comendo água lá amanhã toda, geralmente os jogos do Intermunicipal acontecem pela manhã, e eu acho até esse horário pela manhã bacana, que eu acho que o futebol profissional, a gente sabe que já acontece, que tem aquele horário das 13, que o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B já das 11, colocou, acho o horário muito bacana, porque ali você pode levar sua família. Aí muita gente reclama do sol, não sei o que. Meu amigo, eu quando era criança, eu jogava no meio-dia, que eu não era atleta, nunca passei mal, um atleta profissional não tem condição de jogar. E eu, quando na minha infância, eu morava em Juazeiro. E morei em Juazeiro e no interior de Minas Gerais, em Pirapora. Que lá 40 graus, tá fazendo frio. Então, Ave Maria! Pois é, imagine aqui que 29, 28, 32 graus, então dá, conversa. E, por exemplo, aqui a gente tem a Arena Fonte Nova, que é mais confortável, no dia você ficar na sombra e tal. Enfim, se adaptar. No Intermunicipal é cheio, os estádios ficam lotados. Acho bacana, o Bahia Notícias sempre teve essa proposta de valorizar o Intermunicipal, de buscar, não ficar só aqui na dupla Bavi, né? Porque tem outros esportes também, a gente sempre que é possível, a gente acompanha. BMX, a gente tem um atleta que é representando a Bahia, que pode ir para a Olimpíada, que é a Paola, que sempre está disputando competições importantes na Argentina, nos Estados Unidos. Beisebol, teve uma época que teve muita gente praticando, o Galícia tinha um time, algumas agremiações tinham equipes, a gente sempre fez matéria. O basquete, quando o Vitória estava no NBB, a gente sempre estava também fazendo cobertura, enfim, esportes, que é bem esportes, a gente está acompanhando tudo. Claro que o carro-chefe no Brasil é o futebol é a paixão nacional, mas sempre tem espaço para outras modalidades. Enfim, a gente tem o boxe, né? A gente tem o Robson Conceição, enfim, tem muita coisa, tem espaço para tudo e sempre que pode a gente está lá firme e forte nessa batalha, como fala Márcio Brito, do Pisserico. Você falou, Glauber, do Intermunicipal, das competições de base, só para a gente não perder o fio da meada e você trazer a sua opinião, que é sempre abalizada, sobre Ricardo Lima, na entrevista, ele falou que é o momento, primeiro, de pensar em cumprir o calendário do Campeonato Baiano, que no momento é visto como prioridade. A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, de uma situação complicada, então o foco principal era terminar o Campeonato Baiano, já que foi uma coisa que foi interrompida no meio do caminho. Então, queria entender sua visão sobre isso, se você concorda com essa postura cautelosa do Ricardo, de primeiro focar no que interessa no momento, que é o fim do Campeonato Baiano. Claro, até peço desculpas, porque eu meti outro assunto no meio e acabei não concluindo minha resposta. Nada, que é isso. Jornalista fica arretado quando
Você pergunta uma coisa, o cara responde outra. Então, eu já peguei. Eu acho que já incorporei isso das fontes agora. Você tem crédito. Para você sentir para sentir na pele aí como é. Enfim, é isso. A entrevista dele foi bastante esclarecedora. Eu concordo que realmente você não pode botar o carro na frente dos bois, né? Tem que ir um passo de cada vez. Qual era a competição que estava sendo disputada? Era o Campeonato Baiano. Então tem que priorizar terminar. Então a gente até tem que ver, vai servir de laboratório o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste para as competições que vão ser disputadas na frente, como o Intermunicipal, Campeonato Baiano de Futebol Feminino, Sub-20, Sub-17, né? Tem a Salvador Cup, tem a Copa 2 de Julho, que não são competições da Federação Baiana, mas que a Federação Baiana chancela e dá um suporte. Então tem isso, porque ter cautela, ver também como é que essa pandemia vai se comportar, se a taxa vai diminuir, né, de transmissão, porque hoje, nos últimos boletins, a gente vê que já chegou, que ela se estabilizou, né, porque os números estavam bem maiores algumas semanas atrás e agora deu uma estabilidade ali, uma estabilização, né, torcer para que esses números caiam, né, e que aos poucos as coisas vão voltando. Esperar aí o futebol sem torcida, né, já está rolando o Campeonato Carioca, já está rolando várias outras competições aí mundo afora, e esperar. Eu acho que a medida foi acertada, a entrevista foi muito boa, foi esclarecedora, né? Eu acho que fica aqui, se o Ricardo estiver assistindo, ou se for assistir futuramente, que ele, como é que se diz, esclareça essas coisas, deixe claro, anuncie, divulgue, que isso é importante, né? Tem os planos da própria Federação Baiana também de trazer a premiação para o Campeonato Baiano, que era uma coisa bastante discutida. Ele deixou claro que a gente não pode comparar o PIB da Bahia com o PIB do Rio Grande do Sul, com o PIB de São Paulo, com o PIB do Rio de Janeiro, né? Cada um com sua realidade. Jeremias aí está dizendo que é dupla de ataque miserê. Um abraço, Jeremias. Um abraço, Jeremias. Gabriel Rios aí também, ó. Política, sempre está lá na Câmara de Vereadores, também na Assembleia Legislativa da Bahia. Um grande abraço. Eu já tive o prazer de conhecê-lo na Rádio Excelso, na época da Rádio Vida, né? Ele sempre fazendo a cobertura política aí. Então é isso, Ulisses. Eu acho que a entrevista foi muito boa, né? Vou tentar até ouvi-lo com mais frequência, insistir um pouco mais para que o presidente da Federação Baiana sempre esteja em contato, esclarecendo essas coisas. Tentar ouvir Edinaldo Rodrigues, que é vice-presidente da CBF, né? Para também falar sobre essa movimentação nacional de retomada, como é que tem acontecido. Série C, que hoje já Jacuipense aí, a CBF ajudou com carro 0 km para todos os 20 clubes da Série C, né? Um carro que custa em torno de R$80 mil, já é uma ajuda, porque o clube pode fazer uma rifa e adquirir até muito mais do que os 80, né? Aí vai de cada um, pode utilizar até no dia a dia, não sei, de repente o clube pode estar precisando, e cada um vai ver essa necessidade, pode vender, fazer rifa. Não pode fazer falcatrua, né, Glauber? Não pode fazer falcatrua, né? Pelo amor de Deus. Não, porque a imprensa tá ligada, os torcedores hoje em dia não Hoje em dia nada escapa do radar. Como dizem, nada escapa do radar. Porque hoje está todo mundo fiscalizando. Hoje, com as redes sociais, com o advento das redes sociais, hoje você não tem mais como ficar fazendo coisas escondidas, né? Coisas obscuras. Né? Você tem que. Muita gente fala, futebol é privado, futebol é entidade. Clube de futebol é entidade filantrópica, sem fins lucrativos. A associação civil, então tem que prestar conta, sim, à população, mesmo que não seja associado do clube ou não, porque tem muita gente, muito presidente de clube que diz, o clube é meu, só interessa nada disso. É uma entidade sem fins lucrativos. É dele se fosse uma entidade privada. A federação é entidade privada. Se a partir do momento que a CBF, Federação, fizer um convênio com um órgão público, aí sim tem que dar satisfação. Sim, mas não é o caso dos clubes de futebol, que é entidade filantrópica. Muita gente se esquece disso. Eu acredito até que isso vai mudar também aí com clube empresa, isso é uma tendência, né? Aí sim
né? Mas a imprensa sempre vai estar fiscalizando e cobrando, doa quem doer. Com certeza. Glauber, o pessoal, leitores que estão assistindo e vão assistir depois, a entrevista completa com o Ricardo Lima já está no nosso Instagram do Bahia Notícias, você pode acompanhar lá na íntegra. Para quem não gosta de acompanhar todo o processo da live, também vai ter uma nota à disposição na coluna de esportes do Bahia Notícias. Você vai acompanhar mais ou menos ali um resumo do que o presidente da Federação Baiana de Futebol falou com o Glauber Guerra, agora um pouco mais cedo. E teve um outro ponto, Glauber, dessa entrevista que eu queria destacar aqui e queria ouvir o seu comentário a respeito. O Campeonato Baiano passou por um conselho técnico, onde alguns pontos foram votados e ficou decidido que vai ter o rebaixamento, independente da situação. A gente sabe que o momento é complicado, mesmo assim vai ter um rebaixado no estadual. O Jacobina queria que não tivesse rebaixamento, mas vai acabar tendo. Após o conselho técnico, o vice-presidente do Jacobina, Rafael Damasceno, saiu na imprensa dando declarações de que não entra em campo, de que a Federação Baiana impôs o Jacobina a aceitar isso. Então, essa situação começou a ser discutida, se era o correto, se não era, se o Jacobina falou ou não falou. E o Manfredo Lessa já tinha dado uma declaração a respeito desse assunto com o Bahia Notícias, e o Ricardo Lima falou com a gente também hoje, deu a sua versão do assunto, comentou que o Jacobina em momento nenhum se manifestou contra no momento do Conselho Técnico. Então eu queria que você comentasse como é que você está observando, inclusive o Glauber Guerra, que tem um trânsito imenso no interior da Bahia, conhece o interior baiano aí como ninguém, então acho que não tem pessoa mais especializada no assunto para falar aqui com a gente. Bondade sua, não é tanto, Ulisses. É um pouco, porque logo quando eu entrei no Bahia Notícias, eu percebi que os órgãos, naquela época, os veículos de imprensa, não davam uma cobertura mais ampla para os clubes do interior. Então, quando eu iniciei aqui no Bahia Notícias, na época estagiário, eu vi que eu poderia pegar isso. Claro que ninguém fazia, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, não posso fazer o que todo mundo faz. Então, eu peguei, na época, isso. Comecei aos poucos, eu lembro que no início eu fazia muito rádio escuta, eu escutava 3, 4 rádios, para saber o que estava acontecendo. E aí, aos poucos, né, vai fazendo suas fontes, vai se aprofundando e nos 3 anos que eu fiquei cobrindo o interior, não sei o que, gostei muito, até hoje ainda nos meus plantões ou durante a semana, porque ainda tem muita gente daquela época, ainda me liga e tal, e aí a gente sempre vai repercutindo. Vamos falar aqui do Jacobina. O Jacobina jogou o jogo dele. Se você pegar a tabela, eu sei que futebol não é ciência exata. Tudo pode acontecer nos 90 minutos ali, né? Um time sempre, às vezes, que não é o favorito, acaba com as previsões e acaba sendo campeão, vence uma partida. Enfim, o bom do futebol é isso, que é imprevisível, ninguém sabe quem vai vencer, né? O melhor nunca sempre conquista os 3 pontos, né? Diferente de outros esportes como basquete, que é difícil ter uma zebra, né? É difícil. E no futebol não, acontece direto. O Jacobina, para pegar a tabela, só conquistou 1 ponto em 7 jogos disputados. Doce Mel, que é o penúltimo ali, que está fora da zona de rebaixamento, conquistou 4. Então, o virtual rebaixado é o Jacobina. Jacobina é muito difícil o Jacobina se salvar. Pode, até porque tem um confronto direto com o Doce Mel, só que esse confronto direto chegaria a 4 pontos, critério de desempate, né? Tem uma última rodada. Última rodada, o Doce Mel pega o Vitória, o Jacobina não lembro aqui, tem que olhar na tabela. Enfim, é o virtual rebaixado. Jogou para a torcida, o time já vinha capenga. Paulo Salles ali até conseguiu ajustar um pouco, o time começou a melhorar. Acho que o primeiro ponto conquistado foi logo com o Paulo Salles, mas o time tecnicamente deixava a desejar. Então o Jacobina viu que, né, ou sentiu que, até por causa da pandemia, da crise, que a Série B é logo ali, já estavam batendo na porta, a Série B, venha meu filho, venha para cá de volta. Então tentou jogar. Aí a gente vai esperar aí o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Bahia julgar. E isso é uma coisa que não vai acabar agora, porque ele pode recorrer.
Campeonato Baiano, eu acredito que não vai parar. Não, eu acho que o Jacobina não vai conseguir lograr isso, mas a gente tem que esperar a decisão, né, do pleno, né, porque a gente nunca sabe quais são os argumentos também. De repente tem algum argumento forte que a gente não tem conhecimento. Eu e você, Ulisses, não somos advogados, somos leigos, então vamos esperar ali o tribunal e o corpo jurídico das duas agremiações se trabalharem. Mas eu acredito que o Jacobina não vai ter esse. Eu acho que foi infeliz, o Rafael, acho que não era esse caminho. Eu acredito que eu sempre prezo que o futebol ele tem que ser decidido dentro das quatro linhas. Eu não gosto desse negócio de tapetão, só quando você vê que o clube agiu de má fé. Por exemplo, inscrever um atleta irregular, sabendo que o atleta estava irregular, aí sim. Eu acredito até que as federações vão fazer alguma coisa, a CBF, tipo, de impedir. Já está acontecendo isso, que ele já, eu acho que enviou uma circular já informando e tal, mas devia ter um sistema já que trava. Meu amigo, se o jogador tá suspenso, não tem como você cadastrar ele porque hoje é eletrônico. Você Verdade. as escalações de forma eletrônica. Então, porque no FM você deve ter jogado. Quem não sabe o que é FM é o Futebol Manager. É um jogo de videogame, de computador. Você simula que você é um cartola e ao mesmo tempo treinador, você faz contratações. E, por exemplo, nesse jogo, se eu tiver um jogador suspenso, já avisa lá. Se num jogo de videogame, que isso no final da década de 90 já existia. Já tinha, né? Você não conseguia colocar o jogador em campo, porque a CBF também não pode fazer um sistema nesse modelo. Ele já apitar ali e acabou. Não entra, não vai entrar em campo. Agora, se o cara quiser botar forçado, aí vai pagar para ver, né? Poderia fazer isso, que eu acho que é uma coisa simples de resolver e acabava essa bagunça de botou o jogador irregular, vai perder 3 pontos, vai ter multa, vai ter não sei o que, vai perder. Não. Eu acredito que dava para ser feito dessa forma, Ulisses. Não sei se você... Com certeza, Glauber. Quero também um adendo. O Rafael Damasceno, que é um cara que a gente tem relação, já que a gente acompanha muito o futebol do Jacobina e os demais clubes do interior, está num momento um tanto quanto conturbado, né, Glauber? Ele já tinha se envolvido naquele problema lá onde ele acusou o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, de ter invadido o vestiário, de ter acuado o árbitro na partida entre Bahia e Jacobina. Então ele já vem num momento conturbado e coleciona mais essa polêmica. O Jacobina, que tem uma torcida muito legal, a torcida do Jeg da Chapada, que sempre enche o José Rocha para as partidas. Então, eu acho que a torcida do Jacobina, que é sempre muito fanática, muito presente, não merece esse momento, né? O Rafael realmente vem sendo muito infeliz, né, nessa fase. É uma pena para o Jacobina. Se o Jacobina for rebaixado, vai acabar sendo uma perda para o futebol baiano, não deixa de ser, porque é uma torcida presente, é uma torcida que comparece, um clube, inclusive, muito simpático para mim e para os demais torcedores também. Então, para mim, não deixa de ser uma perda. Agora, Glauber, eu quero só dar uma paradinha contigo, só para mandar um abraço para a galera que está aqui com a gente. O Jorge Luiz Brandão está mandando um alô. O Alexandro Fofinho, Vinícius Bezerra. Um abraço, galera. Obrigado aí por estar com a gente, por estar aqui acompanhando a nossa resenha. Glauber, eu quero puxar outro assunto com você. Agora, voltando um pouquinho para a dupla Bavi. A pandemia do novo coronavírus aí fez com que os dois clubes passassem por mudanças. O time de transição do Bahia acabou, o time de transição do Vitória acabou também, precisou ser desfeito. O Vitória perdeu o técnico Geninho, agora está com o Bruno Pivetti no comando. Ou seja, mudou muita coisa nesses dois elencos, tanto no do Bahia quanto do Vitória. Agora, com esses dois elencos, o elenco do Bahia misturado, o elenco do Vitória misturado, como é que vai ficar essa disputa no Campeonato Baiano? Como é que você enxerga aí esse embate de tricolor contra rubro-negro por essa taça? Acho que o plantel, né, os elencos estão mais reforçados, porque o Vitória e Bahia jogava com o Sub-23 e agora vão ter os jogadores ali considerados titulares, a princípio, como já foi anunciado. Vitória, aqueles jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste ficará à disposição no dia seguinte para a partida do Campeonato Baiano. Ainda assim, tem muitos remanescentes do Sub-23, ainda é uma equipe
até mais competitiva, né? A espinha dorsal ainda está a mesma ali do Campeonato Baiano. No caso do Vitória, o Bahia, né, também fortalecido, alguns jogadores foram promovidos, outros ali que tá sem chance, sem espaço na equipe principal, pode conseguir seu espaço ali no Campeonato Baiano, acho que vai ser bom. Só vai dar mais trabalho para o Roger Machado e o Bruno Pivetti, que vão ter que treinar duas dobradas, né? Vai ter que passar vídeo dos adversários, ele vai ter trabalho dobrado. Claro que tem os auxiliares ali para ajudar e tal, mas quem vai estar no comando técnico é Bruno e o Roger, né? Então, eu acredito que vai reservar emoções aí nessa última rodada, o Vitória até o quarto colocado, né? Classificam sim, o Bahia e Vitória, já foi, né? Só a rodada para constar mesmo, e vai trazer emoções, grandes emoções. São tantas emoções, diria Roberto Carlos, né, Glauber? Sinais. Fortes sinais, pois é, sinais de que o futebol está voltando, gente. E a gente está aqui fazendo essa resenha. José Vieira dos Santos mandando abraço aqui, o Matias Daniel mandando um legal. Glauber, também tem uma coisa interessante sobre o Campeonato Baiano, que tem as equipes emergentes, né, que também podem surpreender, como já surpreenderam recentemente, Bahia de Feira, Jacuipense. Essas equipes também voltaram a treinar mais ou menos ali na faixa de Bahia e Vitória, estão se preparando bem, estão organizadas, então com certeza são equipes também que podem chegar junto, né? Pode. Inclusive o Jacuipense, que é presidido por GG Magalhães e também por Felipe Salles, presidente do Conselho Deliberativo. Bahia de Feira também, que é presidido por Jodilton e Thiago. Thiago é o presidente hoje, sempre vai mudando. Jodilton é o presidente, Thiago é o presidente do Conselho Deliberativo. Então, um trabalho diferenciado, né? O Bahia de Feira tem seu estádio próprio, conseguiu erguer a Arena Cajueiro, gramado sintético, estrutura bacana, vai sediar a Copa do Nordeste, investindo em base. No início do ano, eles venderam um jogador por R$500 mil ao Atlético Mineiro, uma competição que teve aqui em Salvador, acho que foi a Salvador Cup. O Atlético viu esse atleta e contratou R$500 mil em um atleta de 16 anos por parte dos direitos econômicos. Então, o segredo está aí para outras agremiações do interior, como a Juazeirense, né, o Fluminense de Feira, investir em base. O que dá, né, retorno é investir em jogadores jovens na base. Você contratar o jogador já experiente, 30 anos, não sei o quê, ele vai dar o retorno técnico, mas não vai trazer retorno financeiro a médio e longo prazo. Ali é tiro curto. Então, tem que se espelhar no trabalho do Bahia de Feira e do Jacuipense também, que o Jacuipense Guilherme Rende, né, Glauber? No Sub-17, tem aí Guilherme Rende, renovou até 2025, está emprestado ao Vitória, e o Jacuipense vai ganhar dinheiro nesse jogador. Pode anotar aí. Vitória vai também ganhar, porque fizeram um acordo ali. Mas o Jacuipense vai fazer uma grande transação com esse jogador. Renovou até por 5 anos. Né? Jacuipense disputa competições nos Estados Unidos, competições de base, né? Campeão baiano sub-17, como eu já disse aqui. Então o caminho é esse. Não adianta ficar só no mesmo reme-reme com os jogadores 30 anos, trazer, com todo respeito, jogadores experientes, que já foram vencedores em sua carreira, e achando que vai ter o retorno financeiro. O retorno pode ser técnico, que ainda corre o risco, porque às vezes o jogador, a gente já viu milhões de vezes isso, até é clichê, o jogador às vezes dá certo aqui e não dá certo em outro clube. A gente tem um exemplo bem claro, que é clássico, que é de 1995, a dupla dos sonhos, o trio dos sonhos, o melhor ataque do mundo, que era formado por Sábio, Romário, que tinha acabado de ser Romário, mundial pela seleção um ano antes, e Edmundo. Jogadores incontestáveis. Sábio tem uma grande história no Real Madrid, é ídolo lá no Real Madrid, venerado na Espanha. Romário, não precisa se falar, para mim é o melhor não precisa nem falar. Jogador do futebol brasileiro ali dentro da grande área. Para mim, melhor do que Ronaldo Fenômeno. Muita gente joga pedra quando eu falo isso, mas eu nunca... Essa resenha é boa, viu? Romário jogou até os 40 anos em alto nível. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2005, com quase 40 anos nas costas. Amigo, isso não é para qualquer um, não. Você 40 anos jogando em alto nível, sendo artilheiro, matador,
ele devia ter disputado mais Copas do Mundo. Eu tenho uma grande mágoa com o Zico, porque cortou ele em 98. Faltou ele em 98, né? E Sem na dúvida. semifinal do Campeonato Carioca ele já estava jogando. Ou foi Taça Rio São Paulo, não lembro qual a competição. Ele mostrou, vou estar bem, e o Brasil estava na semifinal. Não precisava Emerson, naquela ocasião, ter sido convocado. Mas, enfim, já águas passadas, é coisa de 22 anos atrás, não tem nem por que a gente está falando aqui que o foco é Foco é Baianão, tá voltando, tá chegando na hora. Glauber, queria saber se você tem alguma coisa a destacar, inclusive, até se você quiser tomar a bola como entrevistador, fica à vontade. Como é, Ulisses? Repita aí que eu acabei não entendendo. Não, se você quiser destacar alguma coisa da entrevista com o Ricardo, se você achou alguma coisa interessante que pode ser lembrada, inclusive te passo até a bola como entrevistador agora. Agora é você que pergunta, meu amigo. Não, a entrevista bastante esclarecedora, como eu disse. Uma coisa que aí possa ser que surja uma transmissão da TV FBF aí, ou libere para os clubes, como o Ricardo falou, já que a TV Bahia possivelmente não vai ter, porque não vai derrubar a sessão da tarde, nem vai derrubar o Vale a Pena de Ver de novo para passar jogo. Isso é impossível. Né? Verdade. Que sai até mais barato manter a reprise do jeito que está lá do que uma transmissão de futebol. Mas pode ser que seja transmitido ao vivo pela plataforma do Globoesporte.com, no meio do site, ou então está tentando a liberação ali para os clubes. O TV FBF, TV Cancão de Fogo, TV Jacupa, enfim. Isso aí foi bastante esclarecedor. E também os direitos de transmissão aí que está acabando e a federação já está se movimentando para renovar. Você acha que o estadual permanece com a TV Bahia? Vai renovar? Ou você acha que vai aparecer alguém aí na parada? Pois é, né? A gente sabe que agora a nossa legislação está guiada pelo MP 984, que agora mudou tudo, né? Uma coisa que eu estava comentando ontem... Tem validade. Daqui 6 meses, se não passar... Isso, tem validade. Depende da aprovação do Senado. Para questões do ano que vem, depende da aprovação do Senado, dos deputados e tal. Mas nesse cenário de... Exatamente. No cenário de MP 984, caso ela esteja valendo lá, a gente sabe que, enquanto ela está valendo agora, mudou muita coisa. Por exemplo, eu estava comentando ontem que imaginar um clássico entre Flamengo e Fluminense no SBT é uma coisa impossível. E ontem a gente pôde acompanhar aí o jogo entre rubro-negro e tricolor do Rio de Janeiro na SBT. Theo José narrando. Não era Silvio Santos narrando. Era Theo José narrando o Fla-Flu. Então é uma coisa que a gente está começando a se acostumar. A gente está começando a lidar também com esse negócio de streaming. As TVs dos clubes estão se movimentando. O Bahia optou por uma plataforma própria, que é o Sócio Digital, que já está fazendo as suas transmissões ao vivo. A TV do Ceará e do Fortaleza, por exemplo, o que elas fizeram? Elas fizeram algo parecido com isso que o Ricardo Lima está propondo. Elas pegaram o sinal da TV Diário, que é uma afiliada da TV Verdes Mares, e retransmitiram no canal delas. Então tá aí uma possibilidade que já está dando certo. Deu certo ontem na transmissão de Ceará e Fortaleza, vem dando certo no Campeonato Cearense, e que, por que não, a FBF pode aí pegar essa ideia e aplicar aqui no Campeonato Baiano. Eu acho que, sem dúvida, seria muito atrativo para o estadual, que vai poder ser acompanhado por outras partes do mundo, e também para o torcedor, que é claro que nem todo mundo tem um acesso bom à internet, é uma coisa que também precisa ser repensada, discutida, mas para quem já tem acesso à internet, sem dúvida vai ser uma opção muito mais cômoda. Eu acompanhei um pouco a transmissão eu acompanhei, na verdade, os instantes finais. Eu gosto de Theo José como narrador. Eu sempre acompanhei ele na Fórmula Indy, que ele sempre fez narrações na Fórmula Indy na Band. Eu sou fã de automobilismo, sempre também acompanhei Fórmula Indy e Fórmula 1. E as transmissões da SBT me trouxe relembrou minha infância. Ulisses, você não conhece, não vai lembrar, pode conhecer por causa do YouTube hoje, dá para resgatar isso. Mas eu sempre assistia, gostava de assistir a Copa do Mundo no SBT por causa do amarelinho. Eu era criança e quando fazia o gol, aparecia um bonequinho lá amarelinho. Gol, gol! Foi 3 edições, na Copa de 90, 94 e 98.
Então, todos os jogos eu acompanhava no SBT. Eu só não acompanhei no SBT a final da Copa de 94, porque estava a família toda reunida, ninguém ia botar na SBT. Todo mundo queria ouvir o Galvão Bueno. Aí eu tive que Sem assistir. dúvida. Não tinha minha televisão no quarto na época, tive que ir lá para a sala e assistir forçado. Mas eu lembro todos os jogos, a maioria, eu assistia no SBT. Com o saudoso Osmar Santos comentando, tinha o Juarez. Era muito bom por causa do amarelinho, porque era isso, eu, tipo, era um personagem infantil, eu era criança, e aí eu fiquei alegre de ver, é legal ver outras emissoras também tá transmitindo futebol, então nada contra a Globo, acho que a Globo é a maior que tem, e é onde tem os profissionais melhores, melhor estrutura, mas é isso aí, o sol nasce para todos, eu quando era criança, o canal do esporte era Bandeirantes, não existia. A gente não tinha acesso à TV fechada, estava engateando no Brasil, ainda era muito caro. E era Bandeirantes que passava tudo, passava esportes, Fórmula Indy, Campeonato Paulista, Carioca, tudo. Assistia era lá, muito bom. Com o Januário de Oliveira, tá lá o corpo estendido no chão. Luciano do Vale. Eu lembro que, para a Copa do Mundo de 94, acho que passou quase em todas as emissoras, passou no SBT, na extinta Manchete. E aí o telespectador escolhia na Globo. Então o telespectador escolhia ali qual era o melhor, né? Enfim, vida que segue. Vamos torcer aí para que o SBT seja mais uma porta, o SBT já que regional, né? Com um acordo de todas as afiliadas, como aqui no caso na Bahia, TV Aratu. Aí tem a TV Jornal de Recife, elas adquiriram a Copa do Nordeste, né? Mas ainda falta, de forma efetiva, se aprofundarem mais, porque, por exemplo, a TV Aratu ainda tem um programa semanal, que é um Campo no 4, eu acho que ainda está no ar, o Campo do 4, tem um tempinho que eu não assisto, mas até pouco tempo ainda estava no ar. Só que não tem um programa diário. Um programa diário que tem são 3 emissoras. A TVE tem programa diário de esportes, tem a Bandeirantes, o Jogo Aberto, local, que eu falo no caso, e o Globo Esporte, que não está tendo agora, o GE Bahia, por causa da pandemia. Né? Então são as únicas 3 emissoras. Eu sinto falta da Record está fazendo isso, a TV Aratu poderia se aprofundar. Então, vocês aí, gestores dos canais de comunicação, né? Se vê que futebol, ontem a gente viu que o Ibope lá no Rio de Janeiro marcou, venceu a Globo, né? Detalhe, a TV Fla, enquanto estava passando o jogo no SBT, a TV Fla, que é o canal do YouTube do Flamengo, estava com 1 milhão de pessoas assistindo. Ou seja, imagina só como seria se não tivesse a TV do Flamengo no YouTube. Essa audiência ia ser muito maior. Então, você vê que ainda dividiu aí com a internet, que realmente chegou agora para tomar espaço mesmo. Com a pandemia e as lives, a coisa acelerou ainda mais. Então, com certeza, daqui para frente, a gente vai ver muita mudança aí nesse cenário e vamos torcer também para que o Campeonato Baiano ganhe com isso, né? Evolua. A gente precisa de uma evolução aqui. E lembrando que a gente está aqui, a gente faz o nosso trabalho focado sempre na evolução dos clubes, sempre buscando o melhor. A gente acompanha todos, a gente liga para todos aqui, a gente procura todos. A gente faz uma cobertura diária, com muita dedicação aí para os leitores de todo o estado da Bahia, né, Glauber? Isso, com certeza. E não fica só preso na dupla barriga, como a gente já falou anteriormente. Então é isso, Ulisses. Esperar aí esse reinício, claro, com cautela. Né? Eu acho que, por exemplo, eu fico meio receoso de estar fazendo a cobertura em loco, no estádio, porque a gente ainda não conhece muito sobre a doença. Mas a partir do momento que já é portões fechados, tem controle, todo mundo é testado, inclusive a imprensa será testada também. A imprensa não, só quem não vai ter poder ficar repórter ali na beira do campo. Isso já ajuda bastante, já evita ter o contato, né? Você utilizando os equipamentos de proteção, mantendo o distanciamento social, isso já vai proteger bastante e tem que voltar.
né? Vai voltar, já outras competições voltando, né? Torcer para que dê tudo certo e que acabe logo, achem logo essa vacina. Eu não aguento mais. Você ficar sem sua liberdade de poder sair, de poder rever amigos. Minha avó tem 92 anos, eu tô doido para ver ela. Eu faço chamada de vídeo para poder ver minha tia-avó, 95. Mas não é a mesma coisa de você poder dar um abraço, de você poder, né, estar ali perto. Eu ia visitá-las um dia antes de começar a quarentena. Já estava tudo organizado. Quando começou, decretou a quarentena, o comércio começou a fechar, rodoviária ainda não estava fechada. Eu já disse, eu não vou viajar, porque de repente eu viajo, posso me contaminar aí no transporte e passar para elas. Elas têm grupo de risco. Então eu tenho que ficar aqui e só ver por vídeo mesmo, mas a saudade é grande, né? Bate aquela tristeza de poder estar ali perto. Mas enfim, esperar torcer para que a gente possa voltar o mais rápido possível à vida normal, né? E torcer primeiro que acha a vacina, que só vai poder voltar à vida normal quando tiver vacina. Quando não tiver, ou se esse vírus parar de circular, né? Né? Enfim, vamos torcer aí. Eu acredito que está próximo de chegar nisso aí. Pois é, gente. Enquanto a pandemia não passa, enquanto não chega uma vacina, a gente vai aí se preparando para essa volta do futebol. Faltam 6 dias. Bahia e Náutico, Vitória e Botafogo da Paraíba. Também no dia seguinte tem Campeonato Baiano para a dupla Bavi. E o BN Esportes vai estar acompanhando tudo. A gente já está de volta aí à nossa cobertura normal. Aos poucos vamos retomando o ritmo de jogo, né, Glauber? Então, eu quero dizer aos leitores que estamos de volta e muito obrigado pela atenção aqui na nossa live. Vamos estar batendo essa bola aí, quem sabe, em outro dia. Já deixei o convite para o Glauber. Então, quero deixar um abraço para todo mundo e um recado de que se cuidem e fiquem ligados no Bahia Notícias. Isso aí, você falou bem, pegando o ritmo, que, para quem não sabe, a gente passou aí esses 110 dias dividido a editoria. A gente ficou que a gente não se graduou em jornalismo esportivo, a gente é jornalista, então a gente tem que estar pronto para qualquer batalha. A gente teve uma experiência boa, a gente ficou nesses 4 meses aí dividindo a editoria de esportes com cidade, política, saúde e municípios. Um aprendizado muito bom, né? Gostei bastante, espero futuramente, tiver outra oportunidade, estarei aí à disposição do Bahia Notícias para jogar duro. E é isso, a gente tem que estar preparado. Agora a gente volta a jogar na nossa posição de origem, não é mais improvisado, mas né, vamos fazer gol, entre aspas. É isso. Sim. Pegando o ritmo de jogo, que a gente ainda está fora de ritmo. Daqui a pouco a gente vai trazer informação em primeira mão. Vamos voltar a trazer aquelas notícias em primeira mão com mais frequência, né? Porque tem que esperar voltar aos poucos, né? Desenferrujar um pouquinho. Mas é isso. Mas também o Bahia Notícias Esportes também foi bem conduzido por Leandro Aragão, por Milena também. Por Rebeca e Fernando Duarte, que são os nossos editores, e a gente também ali dando suporte sempre que podia. Isso aí, o bate-papo foi bom, Ulisses, foi esclarecedor, gostei de trocar essa ideia com você, e é isso, mais para frente a gente vai conversar novamente, vai ter outra oportunidade de conversar, de fazer uma live, outros projetos que já estão aí prontos a... né? Vão surgir. Espera! Não posso adiantar, senão dá azar, né? Cria olho grande, mas vai ter coisa boa que vai vir por aí, né? Em breve, quando acabar essa pandemia aí, a gente vai anunciar aos leitores do Bahia Notícias. Vem coisa boa, com certeza. Glauber, um abraço, estou de saída. Fui! Um abraço, Ulisses Gama. Vou me despedir aqui dos leitores do Bahia Notícias. Pois essa foi a live aí com o repórter Ulisses Gama, repórter de esportes do BN. Eu sou Glauber Guerra. Quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter, é só procurar lá, @Glauber Guerra. Ulisses Gama, acho que é Ulisses Gama _ Você joga lá, Ulisses Gama, vai aparecer. Não é Ulisses Guimarães, foi em homenagem a ele. Eu cometi um agafe aqui, chamei ele de Ulisses Guimarães na outra live, né? Que também não é
demérito nenhum. Ele, inclusive, para quem não sabe, quem está acompanhando nossa live aqui, Ulisses, foi por causa do Ulisses Guimarães mesmo. Foi batizado em homenagem a esse político que era do PMDB, ex-presidente do Congresso Nacional, que faleceu em 1992. Galera, é isso. Um abraço. Matias Daniel, novos tempos na telecomunicações. É isso mesmo, viu? Marta Catarina aqui mandando um abraço. Jorge Luiz, novamente, do interior, Bahia de Feira é o maior exemplo. Está colhendo os frutos da base aos poucos. Um abraço para Jorge Luiz. Ele também está mandando um abraço aqui para o grupo Conversas Paralelas. Né? Evandro Correia, aquele Gustavo que o Bahia vendeu não foi um erro, não. Eu acho que o Bahia fez bem em vender. Essa pergunta era para Ulisses, né, Evandro Correia? Mas eu acho que jogador você tem que vender por uma boa quantia, claro. Você não vai vender por qualquer R$1, mas você tem que... Porque, de repente, o jogador pode ter uma lesão. Eu lembro de Avni. Avni, ele era cobiçado por clubes como o Atlético Mineiro, até clubes de fora do Brasil. O Bahia segurou. Infelizmente, ele teve uma lesão grave, teve aquele problema da cirurgia e o Bahia, não, infelizmente, nem o próprio jogador não conseguiu né, conseguir fazer essa transação e ter esse apoio financeiro, esse suporte financeiro receber. Né? O Avni, todo mundo sabe, ainda joga profissionalmente, mas não está no mesmo nível. Né? Se o Bahia tivesse vendido, talvez ele não teria essa lesão. Ninguém sabe, né? É o efeito borboleta, como diz o filme. Pois é, pessoal. Vou ficando por aqui. Foi bom conversar com vocês. Até mais. E aí, o Matias também, Daniel, disse que acho que não é o momento da prática do futebol, pois estamos no topo da pandemia do Covid-19 e isso é temeroso. Isso aí foi a opinião do Matias Daniel. É isso. Eu vou encerrando por aqui, porque eu já falei demais. Estou igual ao Faustão. Não para aqui de falar. Então, parece que tem uma vitrola aqui dentro aqui, que não para de falar. Mas já vou acabar, já encerrei, já fui. Tchau!